Olá, boa noite. Estamos aqui de novo mais uma vez em nome de Jesus, agradecendo mais essa oportunidade de nós trazer aqui uma leitura do Evangelho. Ele é do capítulo 5, a justiça das aflições, né? Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos abrir a nossa mente para mais essa reflexão. Mais uma vez aqui, nesse canal Caminhando com Jesus, que nós possamos aproveitar essas dádivas que Deus nos concede. Cada momento de uma leitura é um momento que nós temos a oportunidade de conhecer mais um pouco das leis imutáveis de Deus. Uma lei que nos rege, que nos controla e que nós devemos buscar esse conhecimento cada vez mais para que nós possamos aprender a nos conduzir os nossos passos aqui nessa caminhada. Então, que nós possa compartilhar aí esse vídeo, possa acompanhar aí pelo YouTube e que nós possamos rogar a Jesus, a esse amparo divino de todos os mensageiros da luz, que possa nos abençoar a cada mensagem, cada leitura que nós façamos aqui, que possa chegar nos corações daqueles que precisam, que ela possa descer sobre ele como um bálsamo de luz, confortando os corações que às vezes sofrem em desespero, por ainda também não ter ainda conhecido essa verdade para que ele possa auto se libertar. Então nós vamos fazer aqui a leitura e depois nós fazemos o comentário aqui sobre essa leitura que vai ser proferida dessa noite. Ele está no Inter 3, Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso, bem mais, seria um engoto. Mesmo com essa certeza, compreender-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizer-se para ter mais mérito, mas então pergunta-se por que um sofre mais do que os outros? Por que um nasce na miséria e outro na opulência, sem nada ter feito para justificar essa posição? Por que para um nada dá certo, enquanto que para outro tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver o bem e o mal tão desigualmente repartido entre os vícios e a virtude, ver o homem virtuoso sofrer ao lado do mal que prospera. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essa harmonia, porque para recear desmentir, que parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito da perfeição. Ele deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou o homem sobre o caminho dessa causa pelo ensino de Jesus. E hoje,
julgando-o bastante maduro para compreender, revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então essa é a mensagem da reflexão de hoje, né? Que nós vamos agora fazer um pouco do comentário dela dessa causa, justiça das aflições. Sempre eu acredito assim que todos os vídeos que eu já tenho postado, a gente sempre fala, termina batendo na mesma tecla, né? Porque assim, eu acredito que o nosso maior erro é nós achar que nós temos uma única existência. E nesse pensamento que nós acredita que nós temos uma única existência aqui na Terra, vivemos uma vez e não retornamos a mais, então nada justificaria essa desigualdade que nós vemos, né, o mal e o bem, né, tão mal repartido na nossa visão, que ainda é mesquinha. Porque se nós compreender a imortalidade da alma, e nós saber que nós tem várias chances, né, nós tem muitas existências aqui, não é a primeira vez que estamos aqui na Terra, e também não será a última, então daí nós começa a entender. Então encerra aqui falando que o Espiritismo, ela vem aqui fazer o quê? Fazer com que nós clareie a nossa visão, fazer que nós compreenda, que nós olha com nossos olhar, mas pela outra ótica, sabendo da imortalidade e compreendendo a justiça de Deus, que ela faz o seu curso e que nós devemos submeter com humildade, porque de todo momento que nós nos encontramos, toda situação da vida, nós estamos sendo provados, nós estamos sendo colocados em teste, né, em todas essas dificuldades da vida. Porque assim, se nós não procuramos entender esse lado da reencarnação, fica um pouco difícil de nós entender todo esse mecanismo da vida. Porque há pessoas que sofrem mais do que outro. Porque tudo que faz dá tudo certo ou dá tudo errado. É porque tudo é conquista, né? Tudo é prova. Então, porque pessoas de bem sofrem onde o mal prospera, também tudo é prova. E tudo dá para nós entender da bondade de Deus, como o próprio Jesus fala do Evangelho, que Deus faz chover sobre os bons e sobre o mal, sobre os justos e os injustos. Então, essas pessoas que a gente vê que ela é uma pessoa de bem, a pessoa que é, vamos dizer assim, uma pessoa que tem mais responsabilidade, vamos dizer assim, tem mais amor próximo e passa por tamanho sofrimento. Essa pessoa provavelmente ela pode ter pedido essa prova, né, esse desafio, ou então foi pessoas que abusou do que tinha, do poder, e hoje pediu, né, para vir nessas condições, né, quando chega no plano espiritual, vê o que ele cometeu, né, e das infrações à lei, então pede uma condição para vir desse jeito, né, e vice-versa. Assim também, pelo mal que prospera também, né, como ele vai conduzir a sua vida, como ele está prosperando, tudo isso vai também ter responsabilidade. Nós não podemos esquecer que a lei de Deus, ela é uma lei imutável. Ela tem a lei de causa e efeito, ação e reação, liberdade e responsabilidade. Dessa aí nós não foge, nós somos libertos, né, para fazer o que nós tenha vontade de fazer. Mas vamos ser responsáveis, nós vamos se responsabilizar por cada atitude nossa, né? Então, vamos entender aqui uma coisa, que pessoas que hoje passam por dificuldade, lado financeiro, né? Talvez foi aquele rico avarento de ontem que abusou, que não fez o que competia a ele fazer, o compromisso que ele assumiu. Então ele vem numa encarnação privado dessas coisas, né? Porque é para teste, por prova. Porque assim, tem uma questão do Livro dos Espíritos, que agora eu não estou lembrado dessas questões, né?
que eles falam assim, que o espírito para ser perfeito, ele tem que ter todos os conhecimento, conhecimento do bom, do bem e conhecimento também do mal. Mas falando conhecer, não estamos falando aqui de prática, não é de praticar o mal, mas conhecer a dor, conhecer os dois lados, né, para que ele possa ser digamos, um espírito já bem avançado, né? Então, ou seja, né, vamos fazer assim uma comparação dentro de uma sala de aula. O que acontece? Dentro da sala de aula, todo mundo começa ali do mesmo ponto de partida, né? Começa ali do alfabeto, e alguns, né, se destacam, ele estuda, ele se interessa, ele realmente se doa para aprender. Então esses ele começa a ir passando de ano. E aqueles que só leva na brincadeira, e vai bagunçar, vai perturbar os outros, provavelmente esse vai atrasar ou seja, ele vai repetir de ano. E vai ser dolorido, ele tem que repetir de ano de novo, né? Recomeçar tudo, aquilo que ele poderia ter feito, né? Então, nós aprendemos a olhar aqui, né, para uma vida futura, porque tudo aquilo que Jesus nos prometeu, né, não foi aqui nessa vida presente, nesse mundo material, mas sempre prometia numa vida futura, na vida espiritual, é esse bem, essa recompensa, porque essas dores, né, que passamos, a dificuldade do lado financeiro, se nós, sabe, aceitar com resignação, se essa é a prova que foi submetida para nós, então nós vamos sair daqui vitoriosos. E quando nós vem falir isso aí, nós vamos ter outras consequências de novo, né? Então, nós vivemos assim, nós estamos aqui mais, às vezes, nos endividando, de que mesmo quitando as nossas dívidas, né? E nós não bula a lei de Deus. Então, como diz aqui, se nós passa por momentos difíceis, né? Pois se Deus é soberano, bom e justo, então ele não vai agir por capricho, você não vai passar por problema na vida, situação bem difícil, se você não tiver que passar, se você não tiver que aprender com esse momento, com essa situação que você está passando. Então Deus não vai agir por capricho e nem com parcialidade com ninguém, né? Deus dá o mesmo direito para todos, né? Então é muito interessante que tem pessoas aí que acreditam sim, que fala muito a questão de um perdão, de um arrependimento, e que Deus vai passar a mão na nossa cabeça e que nós vamos viver a vida aí, continuar cometendo os mesmos erros, mesmas infrações. Acredita que apenas um pedido de perdão resolve o problema. Ele ameniza, porque quando você se arrepende, é um sinal de melhoramento, um sinal de que você está vendo que está errado. Você está tentando corrigir, né? Você reconheceu o erro. Porque eu acho que a pior situação nossa é quando nós vivemos no erro, se comprazem em fazer o erro e não admite que estamos errando. Esse vai ser muito difícil dele corrigir, porque ninguém se corrige uma tarefa se ela está certa. A gente só corrige ela quando nós reconhece que está errado. Então, quando a pessoa reconhece que está errado e que vem esse arrependimento, é um sinal de melhoramento, né? Mas dizer que vai resolver o problema, igual muitas pessoas acreditam nisso, até fala de aceitar Jesus, que aí vai ser remido ali todos os pecados dele, vai ser resolvido tudo aquilo ali. É um grande engano, né? Porque assim, quem bagunçou é quem conserta a sua bagunça. Deus, ele não é o nosso secretário, Deus, ele não é o nosso funcionário, nosso empregado, para nós fazer a bagunça e ele lá fazer a faxina disso aí. É muito pelo contrário. Cada um bagunçou, cada um vai consertar. Então a bondade de Deus é nos conceder a oportunidade de reparar os estragos. Vejamos sim, uma pessoa que ele tem uma má conduta, tira a vida de um pai de família, né? E ele vai dizer que se arrependeu e que ele não vai responder por isso aí, ele vai responder porque o arrependimento dele não vai cicatrizar a dor que ele causou naquela família, com aqueles filhos que ficou desamparado sem pai. Será um grande engano se a pessoa pensar isso. Ele vai ter que vir reparar todo o estrago que ele fez.
colocar tudo nos seus devidos lugares. Então tá aí os momentos difíceis, porque que um dá certo, porque o outro não dá certo, porque um sofre mais do que o outro, porque assim, é injusto. Vamos imaginar assim, uma pessoa que comete um grande crime, né? Aqui voltando aqui para nós aqui mesmo, aqui no lado aqui da lei do homem, né? Nossa lei aqui. Se nós faz aqui um grande crime, né, e o outro tem um crime mais ou menos assim, médio, vamos dizer assim, será justo então ele pagar o mesmo preço do que o que cometeu uma grande infração? Não tem como, né? Então você vê assim que dentro das nossas leis aqui do homem, né, há pessoas que cometem crime, que ele pega de 30 anos, 40 anos, e outro pega de 1 ano, 6 meses, então ele sofre menos. Então o sofrimento ele é do tamanho daquilo que você tem que aprender, tamanho do mal que você causou, né? Então tá aí. Às vezes, sem falar, gente, que nós quando nos desencarnamos, deixamos o corpo físico, quando nós nos encontramos no plano espiritual e vê a bagunça que fizemos, ou então porque nós quer dar um salto na nossa evolução, nós pede, nós mesmo roga os benfeitores que deem nós uma oportunidade de nós vir. Então, na vez nós não pede facilidade, às vezes nós pede uma vida de tamanho sacrifício, de luta, para que aí que vai ter o mérito, né? E quando nós chega aqui, nós, como há esse véu do esquecimento, então nós começa a acusar a providência divina, achar que nós não tem sorte, e sem falar que somos nós mesmos, às vezes, que fizemos esse pedido. Às vezes imploramos, que há pessoas que dizem assim, eu não pedi para nascer. Eu até que sou obrigado a concordar, porque nós não pede para nascer, nós implora, nós chora, pedindo os benfeitores que nos dêem uma oportunidade de nós vir resgatar os nossos débitos. Então daqui não sai, nós não sai daqui devendo 1 centavo, como disse Jesus, daqui nós não sai devendo 1 centavo, nós tem que reparar todos esses danos, né? Então, só nós buscar entender a reencarnação é que nós vamos compreender porque um sofre mais e outro menos, porque a desigualdade, né, social e todos os lados tá aí. É só nós observar, né? Porque Deus, ele dá a todos nós por igual, né? Nós sai do mesmo ponto de partida. Então, se nós sofre mais do que o outro, porque nós fizemos por onde passar por esse sofrimento. Não é Deus que vai nos colocar no sofrimento só apenas para ver nós nessas dificuldades, né? Não é bem assim. Então, que Deus possa nos abençoar essa mensagem, né? Que nós possamos refletir um pouco, né, sobre isso aí e lembrar que todos os problemas da vida, às vezes, somos nós mesmos que causamos. É muito interessante que Kardec ele frisa isso aqui, né? Também sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores, né? Que as causas anteriores já são essas que nós já fizemos, já cometemos o crime, já fizemos a bagunça, né? Então são as causas anteriores. E as causas atuais é agora mesmo nessa encarnação, nós estamos às vezes fazendo já o plantio e colhendo. Nós já estamos fazendo tudo isso aí, né? E assim, quando tem coisa que nós plantamos, que nós passa muitos anos para vir colher. Mas tem outros que às vezes passam 1 mês ou menos de 1 mês, estamos colhendo, né? Então assim, então as aflições somos nós que causamos. Hoje nós vemos assim no comportamento do ser humano, como ele anda aflito, ele causa aflições desnecessário, só mesmo por querer, por vaidade. Então ele sofre um sofrimento que a culpa é dele mesmo, né, de querer isso aí, né? Então as causas atuais é aquelas que vêm que já não está mais só sob o nosso domínio, mas tem delas que nós estamos plantando agora. Então lembramos assim, gente, que nós estamos colhendo, mas estamos plantando. Então nós temos que ter cuidado no que estamos plantando,
Porque se estamos plantando, a colheita vem. Ó, todos nós somos obrigados a plantar, mas devemos ter cuidado no que vamos plantar, porque a colheita dessa nós não foge. Dessa nós tem que colher, chorando ou sorrindo, mas tem que colher. Então fique aí o nosso abraço, nosso boa noite a todos e que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre.